Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com você? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do nosso amado São Paulo Futebol Clube, né? Ver o que a mídia tá falando desse jogo aí de hoje entre São Paulo e Vitória. Pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve e deixa seu like aí. Vai ser mais enrolações, vamos acompanhar o vídeo. No São Paulo, dia de negociação, o clube está perto de acertar a venda do atacante Lucas Ferreira ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, na oferta de 10 milhões de euros, mais de 63 milhões de reais. Lembrando que o tricolor tem apenas 80% dos direitos econômicos do jogador e ficaria aí com um pouco mais de 50 milhões de reais nessa negociação. Os 20% restantes ficam com Boa Vista, detentor dos direitos econômicos do atleta de 19 anos. O São Paulo ainda negocia o empréstimo do goleiro Jandrei ao Juventude até o fim da temporada. Muitas movimentações na sexta-feira do tricolor, que ainda tenta se recuperar da eliminação da Copa do Brasil, mas o clube já muda o foco para o Campeonato Brasileiro, pois neste sábado encara o Vitória aqui no Morumbi. A baixa fica por conta do zagueiro Arboleda, que teve uma lesão na coxa e está fora dessa partida, ausência por tempo indeterminado. Mas o torcedor não tem só motivo para lamentar, não. O tricolor pode ter uma boa notícia para esse jogo em casa. Lucas Moura está recuperado, disponível após 3 meses de ausência e pode ser um reforço no ataque do São Paulo. Por conta de uma lesão no joelho, o camisa 7 ainda não atuou sob o comando de Hernan Crespo e caso entre em campo, o treinador poderá montar aí um setor ofensivo inédito nesta temporada. Momento chave que está chegando na temporada, né? Jogos decisivos, Libertadores e a gente está numa crescente boa aí no Campeonato Brasileiro. Voltar para ajudar, para somar, para agregar, né? Continuar nessa sequência boa aí e chegar com tudo para as fases decisivas. No Brasileirão, o São Paulo tem uma sequência positiva de 5 jogos seguidos sem perder, um empate, 4 vitórias seguidas e um pulo na tabela que recolocou o time do Morumbi na 8ª posição e na briga por uma vaga no G6. Espero poder ver o Morumbi lotado, né? Vocês nos apoiando como sempre fizeram, para que a gente consiga aí um resultado positivo, para que a gente consiga os 3 pontos. E, enfim, é isso. Vamos juntos. São Paulo é sentimento. E tem notícia boa para a torcida do São Paulo. Ufa, enfim, hein? Lucas Moura está de volta, né? Ele vai ser... está convocado para o jogo contra o Vitória. Vai ser opção depois de 3 longos meses afastado por causa de problemas no joelho. Até o presidente anunciou, né? Como é que é? Até o presidente fez postagem anunciando que... Foi também, eu não tinha visto do presidente, mas é bom sempre, né? O Lucas, primeira coisa de tudo, a gente não gosta de ver nenhum jogador machucado. O Lucas é um grande cara. É um cara que sofre muito quando está fora do clube. Ele é muito profissional. E se entrega demais quando joga, né? Se entrega demais. Ele adoraria estar ajudando o São Paulo nesse momento. Houve algumas críticas, né, ao Lucas, né, por parte de alguns torcedores. Aquele negócio que a gente costuma ouvir, porque tá machucado, não tá com vontade, não sei o quê. E eu conheço bastante o Lucas desde que ele era garoto, né? E o Lucas, ele honra a camisa. Extremamente dedicado, adora jogar futebol, adora o São Paulo, quer estar em campo. Se ele não estava em campo, é porque realmente não estava conseguindo. Não estava dando, né? Então agora, melhor ele está de volta, pelo menos a convocação para esse jogo contra o Vitória. Imagino que vai ganhar alguns minutos, pelo menos. Não vai começar e deve entrar no decorrer do jogo, especialmente de acordo com a situação do jogo. De um São Paulo, assim, que não é para também colocar em dúvida a evolução do time por causa de um jogo que tem um elemento muito atípico, né? A eliminação do São Paulo na Copa do Brasil expulsão tem um elemento que condiciona o jogo todo, né? Muito tempo com um jogador a menos. Coisa de Copa, né? Quando a gente fala que a Copa é um ambiente menos controlável, e não estou dizendo que o Atlético não poderia ter eliminado o São Paulo em outras circunstâncias. No Palmeiras e Corinthians, a expulsão do Aníbal com 11 minutos. No caso do São Paulo, foi aos 4 minutos. O Rafael acabou fazendo uma falta e sendo expulso. Aliás, falei sobre o Lucas aqui. Deixa eu colocar para vocês alguns números do Lucas. Nessa passagem pelo São Paulo, ele tem 79 jogos, são 68 jogos como titular, 20 gols marcados e 10 assistências. Não é só nessa passagem, né? Esses números são ao todo do São Paulo, do Lucas no São Paulo. E 6 cartões amarelos aí nesses 79 jogos. Lucas, então, de volta ao time do São Paulo amanhã contra o Vitória. Deixa eu mostrar para vocês, então, a provável escalação. Lucas não deve iniciar o jogo, como dissemos aqui. O time deve ser esse aí, ó. Vou mostrar para vocês agora, ó.
3 zagueiros, né? Rafael no gol, Ferrarese, Sabino e Alan Franco. Ah, mas o Rafael não tem que cumprir suspensão. Acredito que não. Acredito que o time vai ser reserva. Falando aqui de Campeonato Brasileiro, então o Rafael pode jogar normalmente. Quando tiver julgamento e pegar pena em jogos, aí sim tem que cumprir, tanto faz a competição CBF. O meio-campo com o Cédric, né, na ala pela direita, Enzo Dias na esquerda, Alisson, Bobadilha, Marcos Antônio e a dupla de ataque, Luciano e André Silva. Esse é o São Paulo para enfrentar o Vitória, Mansur. Tem possibilidades outras, né? Por exemplo, o Ferreirinha, né? Ele tá. Exatamente isso que eu olhar, se ele não está suspenso, o Ferreirinha. Porque me chama muito a atenção o São Paulo não escalar o Ferreirinha, que para mim é o melhor jogador do time. E tem o outro jogador que tem entrado bem ali, o Rodriguinho, né? Que muda um pouco a característica, né? Ele tem usado o Alisson um pouquinho mais à frente, mais perto do Luciano e do André. O Ferreira já entrou por trás do André, já entrou até fazendo a função do André como um jogador de mais mobilidade. E o Rodriguinho também como um jogador com mais capacidade de articulação. O Crespo vai conseguindo, nesse início de trabalho, ganhar opções aí. Opções a esse time titular que a gente já viu aí. E sendo que o Ferreira, quando entrou, teve bastante impacto, né? Lucas Moura, então, está de volta ao time do São Paulo. Não como titular, eu imagino. O André Hernan vai me corrigir se eu estiver errada, mas pelo menos ganhando alguns minutos no banco aí. Mas já é muito importante, né? Depois de tanto tempo fora, tanta espera, Lucas Moura, enfim, à disposição do técnico Hernan Crespo. Vai voltar, tem treinado bem. Esse procedimento que ele fez recentemente, pode chamar de infiltração, enfim, é um procedimento, tirou totalmente a dor, né? Porque o São Paulo estava fazendo uma recuperação do jogador de modo convencional, né? Então, assim, era fisioterapia, ele chegou a ficar com uma proteção, trabalho na academia, trabalho no refis. Quando foi para o campo, acelerou o processo e muito em função do jogador que se sentiu bem, voltou a sentir dor e aí deixou o Lucas muito sem confiança. No sentido assim, o Lucas pensa, eu sou um jogador de velocidade, eu sou um jogador de arranque, de explosão. Dava para jogar? Dava para jogar, com uma dorzinha ali até recuperar. Mas é que ele ia ficar muito sem a confiança de dar um arranque se precisasse no campo por causa da dor que voltou, que ele sentiu lá no Peru, contra o Alianza Lima. Lembrando que foi a lesão no Allianz Parque, né? Volta, aquele gramado merda. Para ele fazer todo esse trabalho e até fazer o procedimento, porque nos treinos ele começou também a sentir uma beliscada. E isso é muito do psicológico do atleta. O atleta convive com a dor. Atleta de alto rendimento, de esporte de altíssimo rendimento como é o futebol, o jogador naturalmente joga com dor. Mas no caso do Lucas, era a memória da dor que teve um impacto lá quando ele teve a lesão no Allianz Parque. Então, assim, era um belisquinho que ele falava, daqui a pouco vai sentir aquela dor insuportável. Então, ele fez esse procedimento, que foi muito bem sucedido pelo Dr. Moisés Cohen, que auxiliou o São Paulo junto com os médicos do São Paulo. Aí ele conseguiu voltar e treinar bem. Tá sem dor. Vai ter uns minutos em campo contra o Vitória, sim. Essa é a programação para ele estar bem e voltar cada vez mais confiante na Libertadores. O São Paulo preparou e está preparando o Lucas para voltar bem na Libertadores. Mas não necessariamente titular na terça-feira. Não necessariamente titular, mas com... Porque depois de tanto tempo fora, eu ficaria muito surpresa. Com minutos. Eu citei outro dia aqui a história do Yuri Alberto. Só que são lesões diferentes, né? A lesão o problema que o Lucas teve tirou ele 4 meses do gramado. É muito tempo. O Lucas é um cara que que não tem problema, ele fisicamente está sempre muito bem, é um cara que é chato com a alimentação, é um cara que é muito chato com essa questão de treinar o físico para estar forte, para estar bem. O Lucas não é um cara que tem um biotipo, sempre teve um biotipo muito fino, é atleta e tal. Porque existe a diferença entre o jogador de futebol, que às vezes pega um pezinho a mais e tal, ganha uma gordurinha aqui e tal, quando fica parado. No caso do Lucas, não, ele sempre foi um atleta, no sentido físico também. Então, isso facilita. Então, o Lucas está bem,
vai ter uns minutos e no jogo de terça-feira não consigo cravar aqui que ele vai ser titular. A tendência é que ele também fique no banco, mas aí com uma minutagem, com jogo e tal, fica melhor, né? Depende como ele voltar. Se ele voltar muito confortável, jogando bem, tranquilo, joga 20 minutos e arrebenta com o jogo, pode voltar titular. Mas a lógica é voltar para o banco na terça-feira também. Na terça-feira, o São Paulo enfrenta o Atlético Nacional lá na Colômbia pela Copa Libertadores. E até por isso a gente imagina um time bem mexido nesse fim de semana contra o Vitória, né? Ou não? Vai. A tendência não é ele dar uma Assim, mesclada, priorizando aí a Libertadores? Não tem muito, Assim, né? não tem muito. São Paulo quer voltar a subir, o brasileiro é prioridade, como o Crespo falou lá atrás. E essa eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo quer virar essa chave logo. E virar essa chave logo é vencer bem no Morumbi diante da torcida. E aí vamos para frente, vamos pensar na Libertadores e vamos pensar num brasileiro cada vez mais encostando nos líderes. Então, a tendência é, apesar do time estar fisicamente Cansado, né? muito, como se diz, está muito desgastado. O São Paulo está língua aqui, ó, cansado. O time está bem desgastado fisicamente. O jogador te contou isso na beira do campo, né? Não, e aí teve o que aconteceu com o Arboleda? Machucou. O Arboleda é 4 semanas. Tá Já difícil. teve o Wendel, que está se recuperando e vai voltar aí em 3 semanas. Então, assim, o São Paulo está com o sinal de alerta ligado na questão física para lesões de atletas, mas, ao mesmo tempo, está olhando para a competição. E a torcida cobra. E hoje em dia a gente vive um momento em que, se você não perde, irmão, é faca no pescoço. Não. Ganhou, tá tudo bem. O ponto assim, você perdeu o Arboleda. Então você tem 3 zagueiros, para jogar com 3 zagueiros só tem os 3. Só tem os 3. Vai subir alguém na base para ficar no banco. Provavelmente. E o São Paulo vai tentar contratar alguém agora, hoje. Aí você tem o Cédric. O reserva do Cédric era o Igor Vinícius. Que foi embora. Não tem Igor Vinícius. Bobadilla e Pablo Maia. Tá bom. Marcos Antônio e Alisson são 2 titulares. Se você tira um dos 2, você muda a característica do time. O Enzo Dias joga na esquerda, o Enzo está machucado. Então, tem pouco para onde Não dá correr. nem para mesclar muito. Se tivesse o Wendel, olha como o cobertor é curto e a fase do São Paulo de lesões O cobertor é curto mesmo de São Paulo, infelizmente. catastrófica. Se o Wendel tivesse à disposição, você poderia utilizar o Enzo Dias como um terceiro homem de zaga, se assim fosse necessário. Então imagina assim, o São Paulo tem 3 zagueiros e tal, sei lá, o Sabino leva uma entrada aí e tal, dói, machuca, tem que sair. O Enzo Dias seria uma possibilidade de um terceiro homem de zaga. E aí o Wendel seria lateral, com o Patrick Lanza de opção ali no banco. Então, ali poderia quebrar um galho, como o Ferrarese durante muito tempo quebrou o galho na lateral. Não é o ideal, mas nem isso tem. Por quê? Porque o Wendel ainda está recuperando, é Enzo Dias que está bem e o Patrick Lanza reserva imediato. Então, assim, ó, tá feia a coisa. Tá a questão complicado. dos lesionados. E dentro disso, dentro dessa falta de opções e do que o São Paulo pode buscar para pelo menos compor esse elenco, a Bélia aqui no nosso chat pergunta, Hernan, se o Juan pode voltar, Juan Tressoldi pode voltar. Não quer voltar. Estava conversando ali com o Sassuolo, né, para tentar permanecer com esse jogador. Não conseguiu, tinha todo um entreveiro ali da relação, né, com o clube. Eles não tinham muita confiança no São Paulo. Essa história do Juan Tressoldi teve vários capítulos. Primeiro assim, que ele não vai voltar, esquece, chance 0. Segundo que teve assim, o Sassuolo fez jogo duro, o São Paulo queria um reempréstimo, mas aí ele teve aquela lesão, né? E a lesão dele era uma lesão que não sabia se ele ia ficar 4 meses ou 4 semanas, né? O São Paulo queria ficar com o jogador. E aí teve todo um barulho da torcida de que o Juan não tinha rendimento e que tinha alguma coisa estranha na diretoria, porque tanto insistência nesse jogador. E aí chegou-se ali numa investigação de que o advogado do Juan, que cuida das coisas dele, é concunhado do Rui Costa, que é diretor do São Paulo. Então é isso daí, torcedor São Paulino. Para você que chegou até aqui, se inscreve no nosso canal aí, SPFC, o maior do Brasil, para não estar perdendo nenhuma notícia do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Galera, São Paulo vai enfrentar hoje o time do Vitória, né?
num jogo onde a mídia tá falando que o São Paulo vem com time reserva e outros estão dizendo que vem com o time titular. A pauta mais forte é o time titular. Estão dizendo que o São Paulo vai com o time titular e vai com tudo para cima do Vitória. Eu, como torcedor do São Paulo, discordo. Eu gostaria que o Crespo colocasse o time reserva para a gente ir para Libertadores 100%. A gente sabe que quem assiste futebol e acompanha sabe, o time do Atlético Nacional é um time de correria. E se a gente chegar lá e não chegar no 100%, a gente pode sofrer um pouco com o físico. E é importante que o São Paulo tenha seus jogadores descansados. Mas, como vocês estão vendo aí, a mídia está batendo muito forte falando que o São Paulo vai com o time titular. Vai com o time titular. E isso me preocupa. Me preocupa muito porque eu não sei como é que esse time vai chegar fisicamente lá na Colômbia, né? Já vai enfrentar um jogo contra o Vitória, aí sai daqui, chega lá, cara, viagem desgasta. Mano, eu confesso pra vocês que eu discordo um pouco disso. E se o Crespo entrar hoje com o time titular e não conseguir ganhar, já vai sofrer um pouco de pressão. Já vai sofrer um pouco de pressão. Então é importante que ele repense essa escalação dele. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!